Ela chegava ao trabalho com os mesmos sapatos rasgados todos os dias. Ninguém realmente a via, mas o milionário via. Dia após dia, em silêncio, ele notou e um dia fez algo que ninguém esperava. E o que aconteceu depois a deixou sem palavras. Helena empurrou a porta de serviço do edifício corporativo Almeida. Às 10 da noite, o segurança nem sequer ergueu o olhar. 5 meses trabalhando ali e ela continuava invisível. Melhor assim, menos perguntas, menos olhares de pena, menos gente notando seus sapatos. Ela caminhou pelo corredor de serviço em direção à sala de limpeza onde guardavam os suprimentos. Seu tênis fazia um barulho estranho contra o piso. A sola esquerda estava quase completamente descolada. Cada passo era um lembrete de tudo o que havia perdido, de tudo o que ainda devia. Mas eram os únicos sapatos que tinha e os únicos que teria por vários meses mais. A sala de limpeza cheirava a cloro e detergente. Helena vestiu o uniforme azul que a empresa lhe havia dado, prendeu o cabelo num rabo de cavalo alto e começou a encher seu carrinho com esfregões, produtos de limpeza, sacos de lixo. A rotina de todas as noites começava no 15º andar e descia até o saguão. 6 horas de trabalho, 6 horas sendo ninguém. Subiu no elevador de serviço. As portas se abriram no 15º andar e Helena saiu empurrando seu carrinho. Escritórios vazios, mesas organizadas, telas apagadas. Aqui trabalhavam pessoas importantes durante o dia, gente com diplomas universitários e salários que ela nem conseguia imaginar, gente que havia passar sem realmente vê-la. Começou a esvaziar as lixeiras, papéis, amassados, embalagens de comida, copos de café descartáveis. O lixo revelava mais do que as pessoas imaginavam. Helena tinha aprendido a ler vidas inteiras no que descartavam. Notas fiscais de restaurantes caros, recibos de lojas de grife, bilhetes de amor escritos e descartados, pedidos de demissão redigidos, mas nunca entregues. Todos tinham segredos, todos escondiam algo. Limpou cada mesa com cuidado, não porque lhe pagavam extra para fazer bem feito, mas porque seu pai lhe havia ensinado que o trabalho honesto era a única coisa que ninguém podia lhe tirar. Mesmo que não tivesse mais nada, tinha isso a dignidade de fazer bem, mesmo o que outros consideravam insignificante. Passou 3 horas limpando os andares superiores. À 1 da madrugada, desceu ao andar principal onde ficavam os escritórios executivos. Ali, tudo era mais elegante. Pisos de madeira polida em vez de carpete móveis, de design arte moderna nas paredes. O dinheiro parecia diferente neste andar. Chegou ao maior escritório no final do corredor. Uma placa dourada na porta dizia Ricardo Almeida, diretor-presidente. Helena havia limpado aquele escritório centenas de vezes, mas nunca tinha visto o dono. Ele não trabalhava em horários normais. Ou talvez sim, mas ela era invisível, e ele nunca havia notado quem limpava seus pisos. Abriu a porta e entrou. Mesa enorme de mogno, janelas do chão ao teto, com vista para a cidade de São Paulo. Estantes cheias de livros que provavelmente custavam mais que seu aluguel mensal. Uma vida completamente alheia à sua. Começou a limpar perguntando-se como seria viver assim, sem preocupações com dinheiro, sem sapatos rasgados, sem dívidas que a perseguiam todos os dias. Terminou o andar executivo às 3 da manhã. Faltavam mais 2 andares e o saguão. O corpo doía. Os pés ardiam dentro dos sapatos rasgados, mas ela não podia parar. Precisava deste trabalho. Precisava de cada centavo. Desceu ao 3º andar. Mais escritórios, mais lixo, mais vidas alheias que ela limpava sem fazer parte delas. Às 5 da manhã chegou ao saguão. Sua parte favorita porque significava que estava quase terminando. Passou o esfregão no piso de mármore em movimentos amplos e constantes. O prédio começava a despertar. As luzes automáticas se acendiam gradualmente. Logo chegariam os primeiros funcionários. Estava terminando quando ouviu a porta principal se abrir. Eram apenas 5h30, muito cedo para alguém chegar. Helena ergueu o olhar e viu um homem de terno escuro entrando no prédio. Alto, cabelo preto perfeitamente penteado, postura que exalava autoridade. Caminhava como alguém que era dono do lugar porque provavelmente era. O homem passou por ela sem olhá-la. Helena baixou o olhar automaticamente. Invisibilidade ativada.
Continuou a passar o esfregão como se ele não existisse. Ouviu seus passos se afastando em direção aos elevadores. A rotina continuou, mas no dia seguinte aconteceu o mesmo. O mesmo homem chegou às 5h30 da manhã. Passou por ela enquanto limpava o saguão. Desta vez Helena notou algo. Ele carregava uma pasta de couro cara, um relógio que brilhava mesmo com pouca luz, um terno que definitivamente não era de loja de departamento. Este era alguém importante. Na terceira vez que ele passou, Helena já sabia quem era. Ricardo Almeida. O dono do prédio, o CEO, cujo escritório ela limpava todas as noites. Ele chegava sempre na mesma hora, quando o prédio estava vazio, quando só ela estava terminando seu turno e nunca olhava para ela nem uma única vez. As semanas passaram e a rotina se estabeleceu. Helena limpava, Ricardo chegava cedo. Eles se cruzavam no saguão. Ele passava sem vê-la. Ela fingia não notá-lo. Duas pessoas no mesmo espaço vivendo em mundos completamente diferentes. Até que uma manhã algo mudou. Helena estava limpando o saguão quando Ricardo entrou como sempre, mas desta vez tropeçou ligeiramente ao passar por ela. Ele parou, olhou para baixo e pela primeira vez em 2 meses, seus olhos se encontraram. "Perdão", disse ele com um tom automático. Ele não estava realmente olhando para ela, estava olhando para o piso molhado. "Desculpe", respondeu Helena baixando o olhar. Ricardo assentiu e continuou andando, mas pouco antes de chegar ao elevador, ele parou. Virou-se e desta vez ele a olhou. Helena sentiu o olhar incômodo avaliador e se concentrou em seu esfregão, fingindo não notar. Ouviu seus passos voltando. Seu coração acelerou sem razão aparente. "Com licença", disse Ricardo agora mais perto. Helena ergueu o olhar, obrigada pela cortesia básica. "Bom dia", respondeu com voz neutra. Ricardo apontou para os pés dela. "Seus sapatos estão rasgados." Não foi uma pergunta, foi uma observação direta sem rodeios. Helena sentiu o calor subir pelo pescoço. "Eu sei, senhor." Ricardo franziu a testa ligeiramente. "Por que não compra novos?" A pergunta a atingiu como uma bofetada, não por maldade, mas pela ignorância implícita. Porque, evidentemente, este homem não entendia que para pessoas como ela comprar sapatos novos não era uma decisão simples. "Não tenho como comprar no momento", respondeu Helena, mantendo a voz firme. Ricardo a estudou em silêncio. "Quanto custa um par de sapatos?" Helena piscou. "Depende, senhor. Um decente, talvez uns R$ 250. Ricardo tirou a carteira. Helena sentiu a humilhação se instalar em seu peito. "Não, senhor, por favor." Mas Ricardo já estava tirando notas. "Tome e compre sapatos novos. Você não pode trabalhar com esses." Ele estendeu R$ 500 em direção a ela. Helena olhou para o dinheiro. R$ 500 que ela precisava desesperadamente, R$ 500 que resolveriam o problema imediato. R$ 500 que também confirmariam que ela era exatamente o que este homem via. Uma faxineira pobre que precisava de caridade. "Não, obrigada, senhor", disse Helena com voz calma, mas firme. Ricardo ergueu as sobrancelhas surpreso. "Como assim não claramente você precisa de sapatos?" "Eu preciso, sim", respondeu Helena, sentindo algo queimar em seu peito. "Mas não assim." Ricardo a olhou confuso. "Não entendo." Helena apertou o esfregão. "Com todo o respeito, senhor, você não me conhece. Não sabe por que uso estes sapatos, não sabe o que eles significam para mim. E me oferecer dinheiro assim como se fosse caridade não é ajuda, é condescendência." O silêncio foi denso. Ricardo guardou o dinheiro lentamente. Ninguém falava com ele assim. Notava-se em sua expressão de surpresa um pouco de ofensa, mas também curiosidade. "Não quis ofendê-la", disse ele finalmente. "Só estava tentando ajudar." "Eu sei", respondeu Helena, "mas eu não preciso que me ajudem. Preciso que me paguem meu salário justo e pronto. O resto eu resolvo." Ricardo assentiu devagar. "Entendo. Desculpe." E foi em direção ao elevador sem dizer mais nada. Helena o viu partir, sentindo as pernas tremerem. Acabara de recusar R$ 500 que precisava. Acabara de falar assim com o dono do prédio. Provavelmente acabara de perder o emprego, mas não podia aceitar.
Não assim, não quando havia passado meses pagando dívidas que outro deixou, não quando cada centavo ganho era com seu próprio esforço, não quando a única coisa que lhe restava era sua dignidade. Estes sapatos rasgados eram seu lembrete e sua promessa. Nunca mais aceitaria nada de ninguém que viesse com condições implícitas. Nunca mais confiaria cegamente. Terminou de limpar o saguão com as mãos trêmulas. Guardou seu equipamento, trocou de uniforme. Saiu do prédio esperando que fosse a última vez, mas ela precisava do trabalho. Rezava para não ter estragado tudo. Naquela noite, ela voltou preparada para ser demitida. Mas nada aconteceu. O segurança a deixou entrar como sempre, ela limpou como sempre. Na manhã seguinte, Ricardo chegou às 5h30 como sempre, passou por ela, não disse nada, nem sequer a olhou. Helena sentiu um alívio misturado com algo estranho, decepção. Talvez tivesse esperado. O que exatamente ela não sabia. Os dias seguintes foram iguais. Ricardo chegava. Helena limpava. Eles se cruzavam sem falar, mas algo havia mudado. Agora, quando ele passava, ela notava que ele a olhava de soslaio rápido, como se estivesse pensando em algo, como se a conversa do outro dia ainda estivesse ressoando em sua cabeça. Uma semana depois, Helena estava limpando o saguão quando Ricardo chegou. Desta vez, ele trazia 2 cafés. Ele parou na frente dela e lhe estendeu um. Não é dinheiro, disse ele. É só café. Helena olhou para o copo. Não sei se devo aceitar, senhor. Não tem condições, respondeu Ricardo. Só pensei que talvez você precise de cafeína a esta hora tanto quanto eu. Helena pegou o café devagar. Obrigada. Ricardo assentiu. Como se chama? Helena. E você é o senhor Almeida. Ricardo sorriu levemente. Ricardo, tudo bem. Helena tomou um gole de café. Estava perfeito, quente e forte, exatamente o que ela precisava. Ricardo ficou parado ali, como se não soubesse o que mais dizer. Finalmente ele falou. Continuo pensando no que você disse sobre os sapatos. Helena o olhou. E você tem razão, eu não a conheço. Não sei sua história. Foi arrogante da minha parte presumir que podia resolver seu problema com dinheiro. Helena sentiu algo se afrouxar em seu peito. Não foi arrogância, senhor Ricardo. Foi apenas o privilégio de não saber que para alguns de nós sapatos rasgados são uma escolha consciente. Ricardo franziu a testa. Escolha. Helena assentiu. Estes sapatos me lembram que confiei na pessoa errada, que me deixaram com dívidas, que não eram minhas, que estive a ponto de perder tudo. Eles são meu lembrete para não ser ingênua novamente. Ricardo a olhou em silêncio. Havia algo em seus olhos que Helena não conseguiu decifrar. Respeito talvez ou compreensão. Quanto você deve? Ele perguntou. Helena piscou. Perdão, as dívidas. Quanto? Helena apertou o copo de café. Por que quer saber? Porque se você vai recusar minha ajuda, quero pelo menos entender por que é tão importante para você fazer isso sozinha. 30.000 reais, respondeu Helena. Já paguei 20.000, faltam 10. Neste ritmo termino em 8 meses. Ricardo assobiou baixo. Isso é muito. Helena assentiu. É por isso que uso sapatos rasgados. Cada centavo vai para essa dívida. Quando terminar, compro sapatos novos. Não antes. Ricardo a estudou. Isso é disciplina. Ou teimosia, respondeu Helena com algo parecido com um sorriso. Ricardo sorriu também. Talvez ambos. Ficaram em silêncio compartilhando café em um saguão vazio enquanto a cidade despertava lá fora. Os cafés matinais se tornaram uma rotina. Ricardo chegava às 5h30 com 2 copos. Helena terminava de limpar o saguão. Eles se sentavam nos bancos perto das janelas e conversavam enquanto a cidade despertava. 15 minutos, 20 às vezes, nunca mais de meia hora. Porque Ricardo tinha reuniões e Helena tinha que terminar seu turno. Mas naqueles minutos algo estranho acontecia. Ricardo deixava de ser o CEO milionário e Helena deixava de ser a mulher invisível que limpava pisos. Eram apenas 2 pessoas tomando café, falando de coisas simples, o clima, as notícias, anedotas, sem importância. Uma manhã, Ricardo perguntou de onde ela era. Helena contou sobre a Bahia, sobre seu pai, que trabalhou toda a sua vida como mecânico, sobre sua mãe, que vendia acarajé na feira, sobre como veio para São Paulo em busca de melhores oportunidades e encontrou apenas desilusão.
Ricardo ouvia com uma atenção que parecia genuína. Nunca interrompia, nunca oferecia soluções, apenas ouvia. E isso era estranho para Helena, porque pessoas com dinheiro sempre queriam consertar problemas alheios como se fossem quebra-cabeças simples. Outra manhã, Ricardo lhe contou sobre sua empresa, uma consultoria empresarial. Ajudava grandes companhias a otimizar processos. Helena não entendia metade do que ele explicava, mas gostava de ouvi-lo falar. Havia paixão ali, orgulho no que fazia. Não era só dinheiro para ele, era criar algo. E você? Perguntou Ricardo uma manhã. Sempre quis trabalhar com limpeza. A pergunta não soou condescendente, soou curiosa. Helena balançou a cabeça. Estudei 2 anos de contabilidade. Abandonei a faculdade quando conheci alguém que me convenceu de que o amor era mais importante que diplomas. Acontece que eu estava errada. Ricardo não disse nada por um momento. Finalmente, falou, aquele que a deixou com as dívidas. Helena assentiu. Créditos que ele tirou em meu nome. Desapareceu quando os cobradores chegaram, desligou o celular, mudou de cidade provavelmente, e eu fiquei com uma dívida de 30 mil reais que não gastei. Isso é fraude? Disse Ricardo. Você poderia processá-lo. Helena soltou uma risada sem humor. Com que dinheiro, senhor Almeida? Advogados custam processos, levam tempo e, enquanto isso, os juros continuam crescendo. É mais fácil simplesmente pagar e seguir em frente. Ricardo franziu a testa, mas não insistiu. As semanas passaram e as conversas se tornaram mais profundas. Ricardo lhe contou sobre seu divórcio. Breve há 2 anos sem filhos. Ela ficou com a casa nos jardins. Eu fiquei com a empresa e uma sensação de fracasso que o dinheiro não podia apagar. Por isso ele chegava tão cedo. A casa vazia era pior que o escritório vazio. Helena entendeu então. Ambos estavam sozinhos à sua maneira, ele em sua cobertura de luxo, ela em seu quarto alugado com banheiro compartilhado. Mas a solidão era a mesma. O vazio não discriminava por classe social. Um mês depois do primeiro café, Ricardo fez algo inesperado. Ele perguntou se ela gostaria de tomar um café de verdade, numa cafeteria, não no saguão às 6 da manhã. Um café de verdade em horário normal. Helena hesitou. Isso soava perigosamente como um encontro, e ela não estava pronta para isso. Não com alguém como ele, não com as diferenças tão evidentes entre seus mundos. Não quero confundir as coisas, disse ela honestamente. Ricardo assentiu. Não é um encontro, é só café. Como amigos. O senhor tem amigos, senhor Almeida? Ricardo sorriu com tristeza. Tinha, antes do divórcio. Acontece que eram mais amigos da minha ex-esposa do que meus. Essa admissão de solidão quebrou algo em Helena. Tudo bem, café como amigos. Quando Ricardo pegou o celular. Qual é o seu dia de folga? Helena piscou. Não tenho dias de folga. Trabalho aqui à noite. De manhã limpo 2 casas. Nos fins de semana lavo roupa para fora. Preciso de cada centavo para pagar a dívida. Ricardo a olhou com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. Quando você dorme? Helena deu de ombros. 4 horas. 5 se tiver sorte. É o suficiente. Ricardo guardou o celular. Isso não é vida, é sobrevivência. Helena o olhou diretamente. É a vida que eu tenho, senhor Almeida. Nem todos podemos nos dar ao luxo de dias de folga e cafés em horário normal. Não foi dito com amargura, apenas com a realidade. Ricardo pareceu entender por que não insistiu, mas algo mudou em sua expressão, determinação talvez, ou preocupação. No dia seguinte, quando Ricardo chegou, ele trazia café como sempre, mas também trazia algo mais, uma pasta. Ele a colocou no banco entre eles. O que é isto? Perguntou Helena. Ricardo tomou um gole de seu café antes de responder. Falei com o Recursos Humanos. Temos uma vaga na contabilidade. Nível inicial, horário de escritório. 9 horas às 18 horas fins de semana, livre salário de R$ 3.500 mensais. Helena sentiu o coração acelerar, abriu a pasta. Descrição do cargo, requisitos, benefícios. Tudo real. Tudo tentador. Fechou a pasta devagar. Não posso aceitar isso. Por que não? Perguntou Ricardo. Porque o senhor está me oferecendo o cargo. É nepotismo, não é por mérito.
Ricardo balançou a cabeça. Estou lhe dando a informação sobre uma vaga real. Se quiser se candidatar, passará pelo processo normal: entrevistas, testes, avaliação do RH. Eu não vou intervir. Se a contratarem é porque você é boa. Se não, pelo menos tentou. Helena estudou sua expressão procurando uma armadilha. Não encontrou apenas honestidade. Por que está fazendo isso? Por que você estudou contabilidade? Porque está desperdiçando seu potencial limpando pisos quando poderia estar usando seu cérebro. Porque você merece uma oportunidade de sair desse ciclo. Helena sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Ela as conteve. E se eu não passar no processo? Então você continua limpando aqui e eu continuo lhe comprando café, respondeu Ricardo. Nada muda. Helena pegou a pasta. Vou pensar. Ricardo assentiu. Leve o seu tempo, mas saiba que o único requisito é experiência prévia ou estudos em contabilidade. Você se qualifica. Naquela noite, Helena não conseguiu se concentrar na limpeza. Lia a descrição do cargo repetidamente. Contador júnior, gerenciamento de contas a pagar, conciliações bancárias, relatórios mensais. Tudo o que ela havia estudado, tudo o que havia abandonado para seguir alguém que não valia a pena. Passou 3 dias pensando, 3 dias pesando as opções. Finalmente decidiu o que ela tinha a perder. Enviou sua candidatura por e-mail para o Departamento de Recursos Humanos. Não mencionou Ricardo. Não usou seu nome como referência. Candidatou-se como qualquer outro candidato externo. Uma semana depois, recebeu uma ligação. Primeira entrevista marcada para quinta-feira. Helena sentiu um misto de terror e emoção. Pediu à sua supervisora de limpeza permissão para chegar mais tarde naquele dia. Inventou uma desculpa de consulta médica. Não podia dizer a verdade ainda. Na quinta-feira chegou ao prédio às 14h pela entrada principal, não a de serviço. Sentia-se estranha entrando por onde entravam os funcionários de escritório. O segurança pediu sua identificação, verificou no sistema, deu-lhe um crachá de visitante. 8º andar. Recursos Humanos. Helena subiu no elevador principal, não no de serviço que usava todas as noites. Tudo parecia diferente desta perspectiva. O prédio que ela limpava parecia mais imponente por dentro, como uma pessoa real, não como uma sombra invisível. O 8º andar era funcional, cubículos, mesas, pessoas trabalhando. Uma mulher de uns 40 anos a recebeu. Patrícia Santos, diretora de Recursos Humanos. Bem-vinda, Helena. Por favor, sente-se. A entrevista durou 1 hora. Perguntas sobre experiência, sobre estudos, sobre situações hipotéticas de trabalho. Helena respondeu o melhor que pôde. Honesta, direta, sem florear a verdade. Mencionou que havia deixado a universidade. Mencionou que estava trabalhando há meses com limpeza. Não mentiu sobre nada. Patrícia ouvia tomando notas. No final, fechou sua pasta. Você tem 2 anos de estudos, mas não terminou. Isso é uma desvantagem. No entanto, seu conhecimento teórico é sólido. As respostas foram corretas. Precisamos fazer um teste prático. Você está disponível amanhã às 10 horas. Helena sentiu esperança. Sim, senhora. Estarei aqui. Patrícia assentiu. Perfeito. Mandaremos os detalhes por e-mail. Helena saiu daquele escritório sentindo algo que não sentia há anos: possibilidade. Naquela noite, quando Ricardo chegou com o café, Helena lhe contou. Tive aí a entrevista. Amanhã tenho o teste prático. Ricardo sorriu. Como foi? Bem, eu acho. Não sei. Estou nervosa. É normal, respondeu Ricardo. Helena o olhou. O senhor sabia que eles iriam me ligar. Ricardo negou. Não, eu disse que não ia intervir. Falei sério. Se te ligaram é porque sua candidatura passou no filtro inicial. O resto depende de você, Helena. Ela quis acreditar nele e uma parte dela acreditava. Ricardo não havia mentido até agora. Não havia razão para começar. Obrigada, disse ela simplesmente. Pelo quê? Perguntou Ricardo. Pela informação, pelo empurrão, por acreditar que eu podia ser mais do que a mulher que limpa seus pisos. Ricardo a olhou sério. Você sempre foi mais do que isso, Helena. Só precisava se lembrar. No dia seguinte, Helena chegou pontualmente para o teste. Deram-lhe um computador com Excel, casos práticos, conciliações, cálculos, relatórios. Ela trabalhou por 3 horas concentrada, focada, usando tudo o que havia aprendido anos atrás e que acreditava ter esquecido.
Quando terminou, Patrícia revisou seu trabalho. Demorou 20 minutos que pareceram uma eternidade. Finalmente, ela ergueu o olhar. 92% de precisão. Isso é excelente. Helena sentiu as pernas tremerem. Sério, Patrícia assentiu. Temos que verificar suas referências e fazer uma checagem de antecedentes. Mas se tudo estiver limpo, o cargo é seu. Começaria no primeiro dia do mês. Em 2 semanas. Helena saiu daquele prédio andando nas nuvens. Não podia acreditar. Tinha passado. Tinha conseguido o emprego por mérito próprio, não por caridade, não por pena, por capacidade. Naquela noite, trabalhou na limpeza com energia renovada, sabendo que em 2 semanas seria a última vez que em 2 semanas entraria pela porta principal como funcionária de escritório, que em 2 semanas sua vida mudaria. Quando Ricardo chegou na manhã seguinte, Helena lhe deu a notícia. Passei. Começo em 2 semanas. Ricardo sorriu genuinamente. Parabéns, você mereceu. Helena sentiu lágrimas de felicidade. Obrigada por tudo. Ricardo balançou a cabeça. Eu não fiz nada. Você fez o trabalho. Ficaram em silêncio tomando café. Mas era um silêncio diferente e confortável, cheio de possibilidades. Ricardo finalmente falou. Quando você começar, vamos ter que parar com os cafés matinais. Não seria apropriado. Eu sou seu chefe tecnicamente. Helena sentiu uma ponta de decepção. Você tem razão. Ricardo a olhou. Mas talvez pudéssemos tomar aquele café de verdade como amigos, fora do prédio, fora do horário de trabalho. Helena sorriu. Eu gostaria. Ricardo sorriu também. Eu também. E pela primeira vez em anos, Helena sentiu que talvez, apenas talvez, a vida pudesse ser algo mais do que sobreviver. Talvez pudesse ser viver. Talvez pudesse confiar novamente. Talvez aqueles sapatos rasgados logo pudessem descansar em um armário como um lembrete do que ela superou, não como correntes que a definiam. 2 semanas apenas, mais 2 semanas. E tudo mudaria. As 2 semanas passaram como um borrão de nervosismo e preparação. Helena comprou 2 blusas novas numa loja popular. Nada luxuoso, mas apresentável. Passadas com cuidado, pareciam quase profissionais. Também comprou uma calça social preta que lhe caía bem, embora a bainha estivesse um pouco desfiada. Ela mesma a consertou com agulha, e linha uma noite depois de terminar seu turno de limpeza. Os sapatos continuavam os mesmos rasgados gastos, mas agora faltavam apenas 6 semanas de pagamentos para liquidar a dívida completa. 6 semanas mais. E ela poderia comprar sapatos novos. Podia esperar. Tinha esperado tanto que 6 semanas mais não significavam nada. Sua última noite limpando o prédio foi estranha. Helena passou o esfregão pelos mesmos pisos que havia limpado por meses, sentindo uma nostalgia inesperada. Aquele trabalho a salvara quando não tinha mais nada. Tinha lhe dado dignidade quando outros só viam fracasso. Agora o deixava, mas não com desprezo, com gratidão. Ricardo não apareceu naquela última madrugada. Ele tinha uma viagem de negócios, segundo lhe explicara dias antes. Helena terminou seu turno sozinha, guardou suas coisas. Despediu-se do segurança que finalmente lhe perguntou seu nome depois de 5 meses. Vou sentir sua falta por aqui, disse o homem. Helena sorriu. Vou continuar vindo, só que por outra porta. Na segunda-feira chegou ao prédio às 8h30 da manhã pela entrada principal, vestida com sua blusa nova e calça arrumada, os sapatos rasgados que agora todos veriam sob a luz do dia. O guarda a reconheceu. Ei, você. Sim, interrompeu Helena, mas agora trabalho na contabilidade. O homem sorriu. Que bom, parabéns. Deu-lhe o crachá de funcionária permanente. Helena o pendurou no pescoço, sentindo-se oficial pela primeira vez. Patrícia Santos a recebeu no Recursos Humanos. Deu-lhe uma pasta com documentos contrato políticas da empresa Benefícios Horários. Helena assinou tudo com a mão trêmula. Bem-vinda oficialmente, disse Patrícia. Sua mesa fica no 6º andar contabilidade. A dona Mendes é a coordenadora da área. Ela vai te orientar. Helena subiu ao 6º andar. A área de contabilidade ocupava uma seção com 8 mesas. 7 pessoas já trabalhavam em seus computadores. Helena se aproximou tímida. Bom dia, procuro a dona Mendes. Uma mulher de uns 50 anos ergueu o olhar. Sou eu. Você deve ser a Helena. Bem-vinda. Venha, vou te mostrar seu lugar.
A mesa ficava ao lado da janela. Computador novo, telefone e material de escritório. Tudo pronto para começar. Dona Mendes a apresentou à equipe: Roberto, analista sênior, Carla, especialista em contas a receber, Daniel, encarregado de conciliações. Todos a cumprimentaram com cortesia profissional. Ninguém perguntou de onde ela vinha. Ninguém notou seus sapatos rasgados debaixo da mesa. Os primeiros dias foram avassaladores. Sistemas de computador que ela não conhecia, processos internos que tinha que aprender, clientes com nomes complicados e contas mais complicadas ainda. Helena chegava em casa todas as noites com dor de cabeça de tanta informação nova, mas não reclamava. Isso era 1000 vezes melhor do que limpar pisos. Dona Mendes acabou sendo uma boa chefe paciente. Clara em suas instruções, exigente, mas justa. Atribuiu a Helena contas a pagar de fornecedores pequenos. Nada crítico ainda, apenas para que ela aprendesse o sistema. Helena trabalhava concentrada, verificava cada fatura, cada pagamento, cada conciliação. Não podia se permitir erros. Na segunda semana, Roberto se aproximou de sua mesa. Ei, preciso de ajuda com esta conciliação. Os números não batem. Helena revisou a tela. Encontrou o erro em 5 minutos. Aqui está. Você duplicou este pagamento. Roberto verificou. Você tem razão. Obrigado. Como viu isso tão rápido? Helena deu de ombros. Não sei. Só sei ver números, eu acho. Carla ouviu a conversa e se aproximou depois. É verdade que você só estudou 2 anos. Helena assentiu. Tive que deixar a faculdade. Carla a olhou com respeito. Pois você tem um bom olho. Isso não se aprende só estudando. Precisa de talento natural. As semanas passaram e Helena se adaptou. A equipe a aceitou sem questionamentos. Dona Mendes deu-lhe responsabilidades maiores, contas maiores, relatórios mais complexos. Helena lidou com tudo com uma eficiência que surpreendeu até a ela mesma. Acontece que ela era boa nisso, muito boa. Um mês depois de ter começado, Dona Mendes a chamou em seu escritório. Sente-se, Helena. Preciso falar com você. Helena sentiu um nervosismo. Fiz algo de errado. Dona Mendes negou. Pelo contrário, você superou as expectativas. Seus relatórios são impecáveis. Sua precisão é de 98%. Isso é melhor do que pessoas com anos de experiência. Helena sentiu um alívio. Obrigada. Dona Mendes, eu me esforço muito. Eu sei, respondeu a chefe. É por isso que quero te dar um projeto especial. Temos um cliente novo, uma empresa de importação de médio porte. Eles precisam de uma reestruturação completa de sua contabilidade. É um trabalho grande. Normalmente eu o atribuiria ao Roberto, mas ele está sobrecarregado. Você acha que consegue lidar com isso? E Helena sentiu o desafio. Quanto tempo eu tenho? 6 semanas. Helena calculou mentalmente. Eu consigo. Dona Mendes sorriu. Sabia que você diria isso? Helena saiu daquele escritório com uma pasta cheia de documentos. O maior projeto que lhe haviam confiado. A oportunidade de provar que merecia estar ali. Passou os dias seguintes analisando a contabilidade do cliente. Era um desastre. Faturas não registradas, pagamentos não documentados, contas misturadas. Ninguém havia mantido um controle adequado por meses. Trabalhou horas extras. Chegava cedo, ficava até tarde. Organizou tudo metodicamente. Criou um sistema novo. Treinou a equipe do cliente por videochamada. Em 5 semanas havia transformado o caos em ordem. Dona Mendes revisou o trabalho. Isso é excelente, Helena. O cliente está impressionado. Eles querem que você continue cuidando da conta deles permanentemente. Helena sentiu um orgulho genuíno. Pela primeira vez em anos, sentia que estava construindo algo. Não apenas sobrevivendo, não apenas pagando dívidas, mas construindo uma carreira, um futuro, uma possibilidade. Mas em todo esse tempo não havia visto Ricardo. Nem nos corredores, nem no elevador, nem no saguão. Era como se ele tivesse se tornado invisível agora que ela era visível. Helena se perguntava se ele a estava evitando, se sua nova posição tornava as coisas estranhas entre eles, até que numa sexta-feira à tarde seu telefone interno tocou. Helena atendeu. Contabilidade, Helena falando. Uma voz masculina que ela reconheceu imediatamente. Olá, Helena, é o Ricardo. Preciso falar com você. Pode subir ao meu escritório. Helena sentiu o coração acelerar. Agora? Sim.
Não é nada de mal, só preciso te consultar sobre algo profissional. Helena subiu ao andar executivo sentindo um nervosismo diferente. A última vez que estivera ali estava limpando. Agora ia como funcionária como profissional. A assistente de Ricardo a recebeu. Pode entrar. O senhor Almeida está esperando por você. Helena entrou no enorme escritório que conhecia bem demais. Ricardo estava atrás de sua mesa revisando documentos. Ele ergueu o olhar quando ela entrou. Sorriu. Helena, obrigado por subir. Sente-se, por favor. Helena sentou-se sentindo as mãos suadas. Em que posso ajudá-lo, Sr. Almeida? Ricardo fez uma careta. Ricardo está bem. Quando não há mais ninguém, pode me chamar de Ricardo. Helena assentiu. Ricardo empurrou uma pasta em sua direção. Tenho um projeto grande, uma auditoria interna de todas as nossas contas. Preciso de alguém detalhista, alguém que veja o que os outros deixam passar. A dona Mendes te recomendou. Ela diz que você é a melhor que ela tem. Helena sentiu um calor no peito. A dona Mendes disse isso. Ricardo assentiu. Textualmente. Disse que em um mês você fez o que outros levam 6 para fazer e que sua precisão é quase perfeita. Helena não soube o que dizer. Ricardo continuou. Este projeto leva 3 meses, tempo integral. Você se reportaria diretamente a mim. Preciso saber se te interessa. Helena abriu a pasta. Revisão completa de processos contábeis. Identificação de ineficiências. Propostas de otimização. Era enorme, desafiador, era exatamente o que ela precisava. Me interessa. Ricardo sorriu. Perfeito. Você começa na segunda-feira. Helena assentiu. Uma pergunta. Sim, você influenciou para que a dona Mendes me recomendasse. Ricardo a olhou sério. Não, eu nem sabia que ela ia te recomendar até que ela chegou com seu nome. Juro, Helena. Isso é pelo seu trabalho, não pela nossa amizade. Helena sentiu alívio. Tudo bem, só precisava ter certeza. Eu entendo, respondeu Ricardo, e fico feliz que pergunte. Significa que você não vai aceitar nada que não tenha ganhado. Exato, disse Helena. Ficaram em silêncio. Finalmente, Ricardo falou mais casualmente. Como você tem estado? Senti sua falta nas manhãs. Helena sorriu. Eu também, mas você tem razão. Não seria apropriado agora. Eu sei, disse Ricardo. Mas podemos tomar aquele café fora do trabalho se você ainda quiser. Helena assentiu. Quero. Quando? Amanhã. Ricardo piscou. É sábado. Helena sorriu. Eu sei. Agora tenho fins de semana livres. Lembra? Ricardo sorriu genuinamente. Como esquecer? Tudo bem amanhã. Tem um pequeno café na Vila Madalena que eu gosto. Te mando o endereço. Helena se levantou. Estarei lá. Saiu daquele escritório sentindo borboletas no estômago. Isso não era profissional, era pessoal. E ela tinha medo do pessoal, mas também tinha vontade de tentar. No sábado, chegou ao café 15 minutos adiantada. Um lugar pequeno, aconchegante, mesas de madeira, cheiro de pão recém-assado. Ricardo chegou 5 minutos depois de jeans, camisa casual, sem terno, sem gravata. Parecia diferente, mais jovem, mais acessível. Sentaram-se junto à janela, pediram café e pão doce. A conversa fluiu naturalmente. Sem atenção de chefe e funcionária, apenas 2 pessoas se conhecendo melhor. Ricardo contou sobre sua família, pais aposentados morando em Campinas, uma irmã casada com 3 filhos, sobrinhos que ele adorava, mas via pouco por causa do trabalho. Helena contou sobre sua mãe na Bahia, sobre como lhe enviava dinheiro todo mês, sobre os planos de visitá-la em breve, agora que sua situação melhorava. Conversaram por 2 horas, riram, compartilharam anedotas, descobriram gostos semelhantes. Ambos preferiam filmes antigos aos novos. Ambos odiavam funk, mas o ouviam porque era inevitável. Ambos amavam coxinha, coisas simples que criavam conexão. Quando saíram do café, Ricardo perguntou: podemos fazer isso de novo? Helena assentiu. Eu gostaria. Ricardo sorriu. Ótimo, porque eu me diverti muito. Eu também, admitiu Helena. Ricardo hesitou. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Os sapatos, né? Você ainda os usa? Helena olhou para baixo. Sim. Ricardo franziu a testa. Mas agora você ganha melhor. Poderia comprar novos. Helena assentiu. Poderia, mas ainda devo 5.000 reais. Termino de pagar em 4 semanas.
Quando liquidar a última parcela, compro sapatos novos. Não antes. É importante para mim. Ricardo a olhou com ternura. Eu entendo. E respeito isso. Helena sentiu algo se mover em seu peito, algo perigoso, algo parecido com confiança. Caminharam juntos até onde Helena pegava o metrô. Ricardo se ofereceu para levá-la. Helena recusou. Ainda não, vamos dar um tempo. Ricardo entendeu sem que ela precisasse explicar mais. Despediram-se com um abraço breve. Nos vemos na segunda, disse Ricardo. No escritório, como chefe e funcionária. Helena sorriu. Como chefe e funcionária. E no próximo sábado como pessoas normais, acrescentou Ricardo. Como pessoas normais, confirmou Helena. Ela viajou no metrô sentindo algo perigosamente parecido com felicidade. Estava construindo uma nova vida, um trabalho que amava uma chefe que a respeitava, um projeto importante e talvez apenas talvez alguém que a via de verdade. Não como uma funcionária, não como um projeto de caridade, como uma igual. Faltavam 4 semanas para pagar a dívida, 4 semanas para fechar aquele capítulo, e então ela poderia começar o seguinte com sapatos novos, com um futuro aberto, com a possibilidade de confiar novamente. Se ela se atrevesse, se o medo não vencesse, se Ricardo se revelasse diferente de quem a havia magoado antes. Só o tempo diria. O projeto de auditoria interna começou na segunda-feira. Ricardo lhe designou um escritório temporário no andar executivo, pequeno, mas funcional, mesa ampla, computador rápido, acesso a todos os sistemas financeiros da empresa. Helena passou a primeira semana apenas revisando documentos, contratos, faturas, relatórios dos últimos 3 anos, milhares de páginas de informação. Trabalhava das 8 da manhã até às 7 da noite, às vezes mais tarde. Ricardo passava ocasionalmente por seu escritório. Como vai precisa de algo, sempre profissional, sempre respeitoso dos limites que haviam estabelecido. No escritório eram chefe e funcionária. Fora eram algo mais, algo que ainda não tinha nome. Os sábados se tornaram uma rotina, café na Vila Madalena, conversas longas, risadas. Ricardo contava sobre sua semana. Reuniões difíceis, clientes exigentes, pressão constante. Helena ouvia vendo um lado dele, que provavelmente poucas pessoas conheciam. Vulnerável, honesto, cansado do peso de sempre aparentar controle. Ela lhe contava sobre seu projeto, descobertas nos números, padrões interessantes, áreas que precisavam de atenção. Ricardo ouvia fascinado por como sua mente funcionava. Você vê coisas que ninguém mais vê, ele lhe disse um sábado. É como se os números falassem com você. Helena sorriu. Sempre foi assim. Desde criança eu via padrões onde outros só viam caos. Numa tarde de meio de semana, Helena encontrou algo preocupante. Uma discrepância grande entre o que era reportado e o real em uma das contas principais. Dinheiro que entrava, mas não era registrado corretamente, ou dinheiro que era registrado, mas não correspondia aos movimentos bancários. Ela revisou 3 vezes, pensando que era um erro seu. Não era. Subiu ao escritório de Ricardo, bateu na porta. Pode entrar. Ricardo ergueu o olhar de seu computador. Helena, aconteceu alguma coisa? Você parece preocupada. Helena fechou a porta. Encontrei algo. Preciso te mostrar. Ricardo ficou sério imediatamente. Mostre-me. Helena abriu seu laptop e compartilhou a tela. Aqui esta conta. Os depósitos não batem com os registros contábeis. Há uma diferença de quase R$200 mil em 6 meses. Ricardo franziu a testa. Pode ser um erro administrativo. Helena negou. Eu verifiquei. Não é um erro, é sistemático. Alguém está movimentando dinheiro e não está reportando corretamente. Ricardo estudou os números. Sua expressão se tornou sombria. Você tem razão. Isso não é normal. Quem cuida dessa conta? Helena verificou suas anotações. Roberto, o analista sênior da sua equipe. Ricardo assentiu pensativo. Roberto está aqui há 8 anos. É de confiança. Helena hesitou. Não estou acusando ninguém. Só estou te mostrando o que encontrei. Eu sei, respondeu Ricardo. E agradeço por isso. Vou investigar. Enquanto isso, continue com o resto da auditoria. Não mencione isso a ninguém. Helena assentiu. Entendido. Saiu do escritório sentindo-se desconfortável. Odiou ter encontrado aquilo. Odiou potencialmente causar problemas a alguém. Mas seu trabalho era encontrar irregularidades. E aquilo era uma irregularidade. 2 dias depois, Ricardo a chamou em seu escritório. Feche a porta. Helena obedeceu.
Ricardo parecia cansado. Você tinha razão. Roberto estava desviando fundos, não muito. Quantias pequenas que ele pensou que ninguém notaria. Eu o confrontei. Ele confessou. Pediu demissão antes que eu o demitisse. Helena sentiu o peso. Eu sinto muito. Você não queria encontrar isso, disse Ricardo. Mas você me salvou de uma perda maior. Se isso continuasse, poderíamos ter perdido milhões eventualmente. Você fez o certo. Helena assentiu sem se sentir bem. Roberto tinha família, filhos agora não tinha trabalho. Ricardo pareceu ler sua mente. Ele tomou essa decisão, não você. Você apenas fez seu trabalho com integridade. Foi isso que eu te pedi. A equipe de contabilidade soube no dia seguinte. Roberto não estava mais lá. Rumores circularam. Alguém mencionou que a novata havia encontrado algo. Carla se aproximou da mesa de Helena. É verdade? Foi você que descobriu. Helena não soube o que dizer. Eu estava fazendo a auditoria. Carla a olhou com uma expressão difícil de ler. Roberto era meu amigo. Mas se ele estava roubando, então você fez o certo. Nem todos pensaram igual. Daniel parou de falar com ela. Dona Mendes a chamou em seu escritório. Helena, eu sei que você só estava fazendo seu trabalho, mas agora a equipe está desconfortável. Alguns sentem que você os traiu. Helena sentiu indignação. Eu não fiz nada de errado. Eu sei, respondeu a chefe, mas é assim que as dinâmicas de escritório funcionam. Dê um tempo. Eles vão superar. Mas eles não superaram. As semanas seguintes foram tensas. A equipe a excluía das conversas. Não a convidavam para almoçar. Respondiam seus e-mails com uma frieza mínima. Helena se sentiu isolada novamente, diferente e deslocada, como quando limpava e ninguém a via. Agora a viam, mas com ressentimento. No sábado chegou ao café parecendo exausta. Ricardo notou imediatamente. O que foi? Helena contou sobre o ambiente no escritório, sobre como a tratavam, sobre se sentir sozinha novamente. Ricardo ouviu com uma expressão cada vez mais séria. Isso é culpa minha. Não, disse Helena. É a consequência de fazer a coisa certa, mas dói do mesmo jeito. Ricardo pegou sua mão sobre a mesa, um gesto simples que fez Helena sentir um calor. Lamento que você esteja passando por isso. Mas você não mudou. O mundo mudou ao seu redor. Algumas pessoas não conseguem lidar com o fato de você fazer bem o seu trabalho porque isso as lembra que elas não fazem. Helena apertou sua mão. Obrigada por entender. Ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, uma conexão silenciosa. Finalmente, Ricardo falou mais suavemente. Helena, preciso te dizer uma coisa. Ela o olhou. O quê? Estes sábados se tornaram a melhor parte da minha semana. Eu espero por cada um deles. Penso no que vou te contar, no que você vai dizer, em como você sorri quando fala de algo que te apaixona. Helena sentiu o coração acelerar. Ricardo continuou. Sei que dissemos que seríamos apenas amigos, que manteríamos as coisas profissionais. Mas eu sinto mais do que isso. E acho que você também. Helena retirou a mão. Eu não posso. Ricardo assentiu. Por quê? Você sabe por quê? Porque da última vez que confiei em alguém me deixaram com dívidas que não eram minhas. Porque eu tenho medo. Eu entendo, disse Ricardo. Mas eu não sou ele. Helena o olhou com lágrimas nos olhos. Como eu sei disso, como sei que você não vai me machucar. Ricardo respirou fundo. Você não sabe. Não posso te dar garantias. Ninguém pode. Mas posso te dar tempo, posso te dar paciência, posso te dar honestidade. E posso te prometer que nunca vou te ver como menos, que sempre vou te respeitar. Que seus sapatos rasgados me ensinaram mais sobre dignidade do que qualquer coisa que aprendi na minha vida de privilégio. As palavras quebraram algo em Helena. Ela chorou ali no café. Ricardo lhe passou o guardanapos, não disse nada, apenas esperou. Quando ela se acalmou, falou. Eu tenho medo, Ricardo. Eu sei. Eu também. Por que você? Porque não sinto isso desde antes do meu casamento. Porque minha ex-esposa me deixou sentindo que eu não era suficiente, que o dinheiro era a única coisa valiosa em mim. E você me vê diferente. Você me faz sentir suficiente sem ter que provar nada. Helena enxugou as lágrimas. Não sei se consigo fazer isso. Não estou te pedindo uma decisão hoje, respondeu Ricardo. Só estou te dizendo o que sinto. Leve o tempo que precisar. Eu vou estar aqui.
Naquela noite, Helena chegou ao seu quarto alugado sentindo-se confusa. Verificou seu calendário. Mais 2 semanas para pagar a dívida completa. 2 semanas para fechar aquele capítulo. Talvez então ela pudesse se abrir para uma nova possibilidade. Talvez então estivesse pronta. Na segunda-feira voltou ao escritório com determinação renovada. Continuou trabalhando na auditoria. Ignorou a frieza da equipe, concentrou-se nos números, nos padrões, em fazer bem o seu trabalho. Uma semana depois, encontrou outra irregularidade menor, menos óbvia, mas estava lá. Desta vez, ela a reportou diretamente a Ricardo sem hesitar. Ele investigou. Acabou sendo um erro genuíno, não fraude, mas validou que Helena estava sendo minuciosa, completa, profissional. Exatamente o que ele precisava. 2 semanas depois, Helena fez seu último pagamento da dívida. Uma transferência bancária que deixou sua conta quase vazia, mas sua alma leve. 30 mil reais pagos, um dinheiro que nunca deveu, mas que havia liquidado com suor e disciplina. Sentiu-se livre pela primeira vez em 2 anos. Naquele sábado, chegou ao café com uma sacola na mão. Ricardo notou imediatamente. O que você trouxe aí? Helena sorriu. Abra. Ricardo abriu a sacola e tirou uma caixa de sapatos. Abriu-a. Tênis novos, brancos simples, mas novos. Helena tirou seus sapatos rasgados debaixo da mesa e calçou os novos. Serviram perfeitamente. Você pagou a dívida? Disse Ricardo com um sorriso enorme. Helena assentiu. Terminei ontem. Estes são meus sapatos da liberdade. Ricardo a olhou com ternura. Como se sente? Helena pensou. Sinto como se estivesse começando de novo, como se pudesse confiar outra vez, como se estivesse pronta. Ricardo entendeu a implicação. Você está dizendo... Helena alcançou sua mão sobre a mesa. Estou dizendo que quero tentar, que tenho medo, mas quero ser corajosa, que acredito que você é diferente, que talvez eu mereça ser feliz. Ricardo apertou sua mão. Você merece isso e muito mais. Ficaram se olhando. Uma conexão real, honesta, sem barreiras de classe ou trabalho ou medo. Apenas 2 pessoas que se encontraram em circunstâncias improváveis e construíram algo genuíno. Helena sorriu. Então este é um encontro oficial, não um café de amigos? Ricardo sorriu também. Encontro oficial. O primeiro de muitos, se você me permitir. Helena assentiu. Eu permito. E pela primeira vez em anos, Helena sentiu uma esperança real não apenas de sobreviver, não apenas de pagar dívidas, mas de viver, de amar, de construir um futuro com alguém que havia por completo. Com sapatos rasgados e tudo. E agora com sapatos novos também, um símbolo de um capítulo fechado e outro começando. Os sapatos velhos ficaram na sacola debaixo da mesa. Helena não os jogaria fora, os guardaria como um lembrete. De onde veio? O que superou? O que aprendeu, mas não os usaria mais, não precisava mais deles. Agora caminhava para a frente com sapatos novos, com um amor verdadeiro, com um trabalho que amava, com um futuro brilhante. Havia superado dívidas, havia superado o medo, havia superado a dor. E havia encontrado algo melhor do que apenas sobreviver. Havia encontrado o viver, o amar, o ser amada. Construir, crescer, sonhar. Os sapatos rasgados lhe ensinaram que a dignidade não está no que você tem, mas em como você luta. Os sapatos novos a lembravam que você merece o bem que chega depois da luta. E Ricardo lhe ensinou que o amor real não vê classe social, vê a alma, vê o valor, vê a essência. Ela fechou os olhos sentindo uma paz completa. Havia chegado não ao fim, mas ao começo. De uma nova vida, de um amor verdadeiro, de um futuro sem limites. E era lindo. O primeiro encontro oficial se tornou o segundo, depois o terceiro. Os sábados já não eram suficientes. Começaram a se ver durante a semana também. Jantares rápidos, depois do trabalho, caminhadas pelo parque, aos domingos filmes no cinema, onde Ricardo insistia em pagar, mas Helena insistia em dividir a conta. Eventualmente chegaram a um acordo, ele pagava uma vez, ela na seguinte. No escritório mantinham uma distância profissional. Ricardo era o chefe. Helena era uma funcionária temporária em um projeto importante. Ninguém sabia que fora do prédio eles eram algo mais.
E assim devia ser pelo menos até Helena terminar a auditoria e voltar para a contabilidade. Então poderiam ser mais abertos. O projeto avançou bem. Helena documentou cada descoberta, cada área de melhoria, cada processo que podia ser otimizado. Seu relatório crescia semana após semana. Ricardo revisava os avanços regularmente, sempre profissional durante essas reuniões, mas às vezes seus olhares se cruzavam e havia algo ali, um calor, uma cumplicidade, uma conexão que ia além de números e projeções. 2 meses depois de começar a auditoria, Helena estava perto de terminar. Uma tarde, Carla, da equipe de contabilidade, bateu em sua porta. "Posso entrar?" Helena ergueu o olhar surpresa. "Claro." Carla entrou e fechou a porta. Sentou-se em frente à mesa. "Preciso me desculpar." Helena piscou. "Por quê?" "Porque eu te tratei mal depois do que aconteceu com o Roberto. Porque a equipe te isolou quando você só estava fazendo o seu trabalho. Isso não foi certo." Helena negou. "Já passou, Carla. Não se preocupe." Carla insistiu. "Não, eu preciso dizer. O Roberto era meu amigo, mas o que ele fazia estava errado. Você foi corajosa ao reportar. Eu fui covarde ao te julgar por isso." Helena sentiu algo se afrouxar em seu peito. "Obrigada. Isso significa muito." Carla sorriu. "A dona Mendes nos deu uma bronca na semana passada. Disse que estávamos sendo injustos com você, que seu trabalho era impecável e que nós estávamos deixando sentimentos pessoais afetarem o ambiente de trabalho." Helena não sabia disso. "A dona Mendes falou com vocês." Carla assentiu. "E ela tinha razão. Então vim dizer que sinto muito e te convidar para almoçar com a gente amanhã se quiser." Helena sorriu genuinamente. "Eu adoraria." Carla se levantou. "Perfeito. Nos vemos amanhã, então." Saiu deixando Helena sentindo esperança. Talvez as coisas pudessem melhorar. Talvez ela pudesse ter colegas além de um trabalho. No dia seguinte almoçou com a equipe. Daniel ainda estava frio, mas Carla e os outros foram amigáveis. Conversaram sobre coisas normais, planos para o fim de semana, séries de TV, fofocas inocentes de escritório. Helena se sentiu incluída pela primeira vez desde o incidente com Roberto. Naquela noite, jantou com Ricardo em um restaurante pequeno longe do prédio. Contou-lhe sobre o pedido de desculpas de Carla sobre como o ambiente estava melhorando. Ricardo ouviu sorrindo. "Fico feliz. Você merece trabalhar em paz." Helena tomou um gole de água. "E você? Como foi seu dia?" Ricardo fez uma careta. "Complicado. Temos um cliente grande considerando encerrar o contrato. Dizem que nossos serviços são muito caros. Estão procurando opções mais baratas." Helena franziu a testa. "Mas vocês dão resultados melhores que a concorrência?" "Sim", respondeu Ricardo. "Mas em tempos difíceis as empresas olham o preço antes da qualidade." Helena pensou. Você poderia oferecer um pacote diferente. O mesmo serviço, mas escalonado, que eles paguem menos no início e mais conforme veem os resultados. Ricardo a olhou interessado. "Explique." Helena se inclinou para a frente. "Agora vocês cobram tudo adiantado. Isso assusta clientes com orçamento apertado. Se você oferecer um plano de pagamento baseado em entregas, você divide o risco. Eles pagam menos no início, você demonstra valor, gradualmente todos ganham." Ricardo processou a ideia. "Isso pode funcionar. Por que não pensei nisso antes?" Helena sorriu. "Porque você pensa como um grande empresário. Às vezes precisa da perspectiva de alguém que já viveu com um orçamento apertado." Ricardo alcançou sua mão sobre a mesa. "É por isso que eu gosto de você. Não só por sua aparência ou como você me faz sentir, mas por como você pensa, por sua inteligência, por ver soluções onde eu vejo problemas." Helena sentiu o rosto esquentar. Ricardo continuou. "Quero te apresentar a minha família." Helena sentiu pânico. "Tão cedo?" Ricardo percebeu. "É muito. Desculpe." Helena respirou fundo. "Não é que eu não queira, é que..." "Sua família é diferente da minha", completou Ricardo. "Eu sei, mas isso não importa. Pelo menos não para mim." Helena brincou com o garfo. "O que eles vão pensar que o filho deles, o CEO de sucesso, está saindo com alguém que até meses atrás limpava pisos?"
Ricardo apertou sua mão. Vão pensar que estou com alguém incrível, alguém trabalhadora, honesta, inteligente. É isso que importa. Helena quis acreditar nele. Tudo bem, quando, no próximo fim de semana, respondeu Ricardo. Jantar na casa dos meus pais em Campinas. Ficamos no sábado, voltamos no domingo. Helena sentiu nervosismo, mas assentiu. Tudo bem. Ricardo sorriu enormemente. Sério? Helena sorriu também, embora tremendo. Sério, vou conhecer sua família. Só me prometa uma coisa. O quê? Que se eles disserem algo ofensivo sobre meu passado, você me defende. Ricardo ficou sério. Eles não vão dizer nada ofensivo porque eu os eduquei melhor que isso. Mas se alguém se atrever, não só vou te defender. Nós vamos embora imediatamente. Helena sentiu alívio. Obrigada. De nada, respondeu Ricardo. Você é importante para mim, Helena. Quero que minha família saiba disso. Na sexta-feira seguinte, terminaram o trabalho cedo. Ricardo passou para buscar Helena em seu apartamento. Ela havia comprado uma blusa nova para a ocasião. Nada caro, mas apresentável. Sapatos novos que agora usava com orgulho, uma pequena mala com roupas para passar a noite. Subiu no carro de Ricardo, sentindo borboletas no estômago. A viagem para Campinas levou quase 2 horas. Conversaram o caminho todo. Ricardo contou anedotas de sua infância, como seu pai havia construído seu primeiro negócio do zero, como sua mãe havia trabalhado como secretária, enquanto seu pai estabelecia a empresa. Nem sempre tivemos dinheiro, explicou ele. Meus pais conhecem a luta. Por isso, acho que eles vão se conectar com você. Chegaram a uma casa grande, mas não ostentosa. Bonita, aconchegante. Os pais de Ricardo os esperavam na entrada. Seu pai era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, sorriso amável. Sua mãe era uma mulher elegante, mas calorosa. Ambos abraçaram Ricardo com carinho. Mãe, pai, esta é a Helena. A senhora Almeida estendeu a mão. Muito prazer, Helena. O Ricardo nos falou muito de você. Helena apertou sua mão. Muito prazer, senhora. O senhor Almeida também cumprimentou. Bem-vinda. Entrem. O jantar está quase pronto. Entraram em uma casa cheia de fotos de família. Ricardo, criança, sua irmã, em diferentes idades, momentos capturados de uma vida normal. Não havia ostentação, apenas família. Helena se sentiu mais confortável. Durante o jantar, a mãe de Ricardo fez perguntas. De onde você é, o que estudou, o que faz agora? Helena respondeu honestamente. Mencionou a Bahia. Mencionou ter deixado a faculdade. Mencionou o trabalho na contabilidade. Não mentiu sobre nada. Também não mencionou que antes limpava. Não era vergonha, apenas não era relevante ainda. O pai de Ricardo perguntou sobre a auditoria. Ouvi dizer que você encontrou irregularidades importantes. Helena assentiu. Sim, senhor. Foi desconfortável, mas necessário. O senhor Almeida assentiu aprovador. Isso requer caráter. Muita gente vê problemas e os ignora por conveniência. Você não. Isso diz muito. Helena sentiu-se validada. A mãe de Ricardo acrescentou. E você diz que estudou contabilidade, mas não terminou. Planeja voltar. Helena hesitou. Eu gostaria, mas agora trabalho em tempo integral. É difícil combinar. A senhora Almeida sorriu. O Ricardo nos contou que você é muito boa no que faz. Com certeza encontrará uma maneira. A conversa fluiu naturalmente. Falaram de tudo, política, comida, viagens. Os pais de Ricardo trataram Helena com respeito genuíno, sem condescendência, sem perguntas invasivas sobre dinheiro ou classe social, apenas interesse real em conhecê-la. Depois do jantar, a irmã de Ricardo chegou com o marido e os 3 filhos. A casa se encheu de um barulho alegre. As crianças correram ao redor. A irmã Laura abraçou Helena. Finalmente conhecemos a famosa Helena. O Ricardo não para de falar de você. Helena corou. Espero que coisas boas. Laura riu. Muito boas. Ele diz que você é a pessoa mais genuína que ele já conheceu. As crianças puxaram Ricardo para brincar. Helena observou como ele se transformava com elas rindo, correndo, sendo um tio presente. Laura sentou-se ao lado de Helena. Você gosta dele, não é? Helena assentiu. Muito. Laura sorriu. Bom, porque ele também está louco por você. Dá para notar no jeito como ele te olha. Naquela noite, Helena dormiu em um quarto de hóspedes.
Ricardo em seu antigo quarto separados, mas sob o mesmo teto. Helena não conseguiu dormir por horas, pensando no dia, em como a família a havia aceitado, em como Ricardo era com os seus, em como tudo parecia certo. No dia seguinte, tomaram café da manhã em família. As crianças queriam que Ricardo ficasse mais tempo. Ele prometeu visitá-los em breve. A mãe abraçou Helena na despedida. Volte quando quiser, minha filha. Você é bem-vinda aqui. Helena sentiu lágrimas. Obrigada, senhora. A senhora Almeida negou. Chame-me de Marta. Já somos família? No caminho de volta, Helena estava quieta. Ricardo notou. Tudo bem. Helena assentiu. Mais do que bem. Sua família é incrível. Ricardo sorriu. Você gostou deles? Helena o olhou. Eles me trataram como uma igual. Não como um projeto, não como caridade. Como uma pessoa. Ricardo pegou sua mão. Porque é isso que você é. Helena sentiu algo definitivo se acomodar em seu peito. Isso era real. Isso podia funcionar. As diferenças de classe não importavam quando havia respeito mútuo, quando havia amor genuíno. Chegaram a São Paulo ao entardecer. Ricardo a acompanhou até seu apartamento. Despediram-se com um beijo longo. Eu te amo, disse Ricardo contra seus lábios. A primeira vez que ele dizia isso, Helena sentiu o impacto daquelas palavras. Eu também te amo, respondeu ela. E dizia de verdade. Subiu para seu apartamento sentindo uma certeza, havia encontrado algo real. Alguém que havia por completo, que respeitava seu passado, que acreditava em seu futuro, que amava seu presente. Os sapatos velhos estavam guardados em seu armário, um lembrete do que ela superou. Mas os sapatos novos estavam em seus pés, um símbolo de uma nova vida, de um novo amor, de um futuro aberto. Na semana seguinte, Helena terminou a auditoria completa. 3 meses de trabalho condensados em um relatório de 120 páginas. Descobertas recomendações, projeções de economia. Um plano de implementação detalhado. Ela o revisou 5 vezes antes de entregá-lo. Não podia haver erros. Este era o projeto mais importante de sua carreira. Na sexta-feira à tarde, subiu ao escritório de Ricardo com o relatório impresso e encadernado. Bateu na porta. Pode entrar. Ricardo ergueu o olhar e sorriu ao vê-la. Helena, entre. Ela entrou e colocou o relatório sobre sua mesa. Terminei. Aqui está tudo. Ricardo pegou o documento com cuidado, quase com reverência. Vou precisar de tempo para revisá-lo completamente. Mas quero te dizer uma coisa antes. Helena esperou. Nestes 3 meses, você fez um trabalho que normalmente levaria 6. Você encontrou problemas que estavam escondidos há anos. Você propôs soluções que vão economizar milhões para esta empresa. Isso é excepcional. Obrigada, respondeu Helena, sentindo orgulho. Ricardo continuou. Quero te oferecer um cargo permanente, não em contabilidade básica, mas como analista financeira sênior, reportando-se diretamente a mim, salário de R$7.000 mensais. Helena sentiu o impacto. 7.000. Era quase o dobro do que ganhava agora. Mas há uma condição, acrescentou Ricardo. Helena sentiu o estômago se contrair. Qual que, se você aceitar, temos que tornar nosso relacionamento público? Não posso tê-la se reportando a mim e saindo com você em segredo. Seria um conflito de interesses. Então você tem 2 opções. Aceita o cargo e tornamos o relacionamento público ou recusa o cargo. Volta para a contabilidade com a dona Mendes e continuamos saindo sem que ninguém saiba. Helena processou as opções. Ambas eram válidas, ambas faziam sentido. O que você prefere? Perguntou ela. Ricardo respirou fundo. Prefiro que você tome a decisão que te faça feliz. Mas se me pergunta o que eu quero as 2 coisas. Quero que você trabalhe comigo porque você é a melhor e quero que o mundo saiba que estou com você porque tenho orgulho do que temos. Helena sentiu um calor preenchendo-a. Não preciso pensar. Aceito o cargo e aceito tornar o relacionamento público. Ricardo sorriu enormemente. Sério? Helena assentiu. Sério. Não quero mais me esconder. Não tenho mais medo. Ricardo contornou a mesa e a abraçou. Helena correspondeu sentindo uma paz absoluta. Isso era o certo. Era o que ela queria. Quando se separaram, Ricardo perguntou como você quer tornar isso público. Helena pensou. Simples. Você diz ao RH que temos um relacionamento. Eles documentam. E pronto.
Não precisamos de um anúncio dramático. Ricardo assentiu. Tudo bem. Vou ligar para a Patrícia agora. Ele fez a ligação. Patrícia subiu 15 minutos depois. Ricardo explicou a situação. Eu e a Helena temos um relacionamento pessoal. Ela vai trabalhar sob minha supervisão direta. Precisamos documentar isso apropriadamente. Patrícia tomou notas profissional. Entendo. Vou registrar. Também recomendo que qualquer avaliação de desempenho da Helena seja revisada por um terceiro para evitar conflitos. Ricardo assentiu. Perfeito, faremos isso. Patrícia saiu. Ricardo olhou para Helena. Pronto, oficial. Helena sorriu. Oficial. Beijaram-se selando o momento. Quando se separaram, Ricardo perguntou: tem planos para esta noite? Helena negou. Por quê? Porque quero celebrar seu novo cargo, nosso futuro tudo. Naquela noite foram a um restaurante elegante. Ricardo havia feito uma reserva em um lugar que Helena nunca poderia pagar antes, mas agora, com seu novo salário, talvez um dia pudesse. Pediram vinho, jantaram, conversaram sobre tudo, planos, sonhos, possibilidades. Ricardo pegou sua mão sobre a mesa. Helena, quero te perguntar uma coisa importante. Ela sentiu o coração acelerar. O quê? Ricardo tirou uma pequena caixa do bolso. Helena sentiu lágrimas instantâneas. Não é um anel ainda? Esclareceu Ricardo rapidamente. Sei que é cedo para isso, mas quero te dar algo que simbolize o que você significa para mim. Ele abriu a caixa. Dentro havia um colar delicado com um pequeno pingente em forma de sapato. Helena olhou confusa entre risos e lágrimas. Um sapato! Ricardo sorriu. Para te lembrar que os sapatos rasgados te trouxeram até aqui, que a dignidade na luta é linda, que você nunca esqueça de onde vem, mas também para te lembrar que você merece caminhar para a frente com sapatos novos, com uma vida nova. Comigo, se você me permitir. Helena não conseguiu falar, apenas assentiu enquanto as lágrimas rolavam. Ricardo se levantou, contornou a mesa e colocou o colar nela. Ficou perfeito em seu pescoço. Eu te amo, Helena. Mais do que achei possível amar alguém. Helena o abraçou. Eu também te amo, tanto que assusta. Ficaram assim abraçados no meio do restaurante elegante, sem se importar com os olhares. Quando voltaram para seus lugares, Helena tocou o pingente. É perfeito. Ricardo sorriu. Como você? Helena negou. Não sou perfeita. Tenho medos, inseguranças, cicatrizes. Eu sei, respondeu Ricardo. Eu também, mas isso nos torna reais. E o real é melhor que o perfeito. Terminaram de jantar em paz absoluta. Saíram caminhando pelas ruas de mãos dadas, não escondendo nada, apenas sendo eles. Quando chegaram ao carro de Ricardo, ele perguntou: quer que eu te leve para casa? Helena negou. Quero ficar com você esta noite, se você quiser. Ricardo a olhou sério. Tem certeza? Helena assentiu, completamente segura. Foram para o apartamento de Ricardo, elegante e espaçoso, 20º andar com vista para a cidade. Helena entrou sentindo que cruzava um limiar não apenas físico, mas emocional. Ali estava ela confiando completamente, entregando-se sem reservas. E não tinha medo. Aquela noite foi perfeita, não por ser fisicamente impecável, mas por ser emocionalmente honesta. Duas pessoas se conectando, sem máscaras, sem pretensões, apenas amor real. Na manhã seguinte, acordaram abraçados. Helena olhou para Ricardo, dormindo, traços relaxados, vulnerável, humano não o CEO, milionário, apenas o homem que ela amava. Ricardo abriu os olhos e a encontrou olhando para ele. Bom dia, murmurou ele. Bom dia, respondeu ela. Tomaram café da manhã juntos. Café torrado a frutas, uma conversa leve sobre nada importante. Depois Ricardo perguntou: o que você quer fazer hoje? Helena pensou. Quero ligar para minha mãe. Contar a ela sobre você. Ricardo sorriu. Gostaria de conhecê-la um dia. Helena assentiu. Em breve podemos ir para a Bahia juntos. Ela ligou para a mãe da varanda. Mãe, preciso te contar uma coisa. Conheci alguém. A mãe de Helena ouviu toda a história sobre Ricardo, sobre o novo trabalho, sobre se sentir feliz pela primeira vez em anos. Minha filha, fico tão feliz. Você merece ser feliz. Quando vou conhecê-lo? Em breve, mãe, eu prometo. Quando desligou, Ricardo a abraçou por trás. Tudo bem, Helena assentiu. Mais do que bem. Minha mãe quer te conhecer. Ricardo beijou seu pescoço. Eu também quero conhecê-la.
Vamos no próximo fim de semana. Helena se virou. Sério? Ricardo assentiu. Sério. Quero conhecer de onde você vem conhecer sua família, tornar isso oficial em todos os sentidos. Na segunda-feira chegaram juntos ao prédio de mãos dadas. Alguns funcionários olharam surpresos, outros sorriram. Carla os viu e piscou para Helena. Dona Mendes se aproximou. Parabéns, Helena, pela promoção e pelo outro assunto. Helena sorriu. Obrigada, Dona Mendes. As semanas seguintes foram de ajuste. Helena aprendeu suas novas responsabilidades. Trabalhou diretamente com Ricardo implementando as recomendações da auditoria. Viram resultados imediatos, economia de custos, eficiência melhorada, clientes satisfeitos. Um mês depois, Ricardo convocou uma reunião com todos os funcionários. Quero reconhecer publicamente o trabalho excepcional de Helena Ruiz. Sua auditoria gerou uma economia de R$2 milhões neste trimestre. Suas recomendações estão transformando como operamos. Ela representa o melhor desta empresa, trabalho duro, integridade e excelência. Todos aplaudiram. Helena sentiu lágrimas de orgulho, não de vergonha, não, de pena, de conquista genuína. Depois da reunião, vários colegas a parabenizaram. Carla a abraçou. Você conseguiu. Helena assentiu. Nós conseguimos, porque vocês me aceitaram eventualmente. Naquela noite jantou com Ricardo em seu apartamento. Cozinharam juntos, riram, falaram sobre o futuro. Ricardo mencionou. Estive pensando. Em que? Perguntou Helena. Em nós, a longo prazo. Helena sentiu borboletas no estômago. Ricardo pegou sua mão. Quero que moremos juntos. Não agora se não estiver pronta, mas em breve. Quero acordar com você todos os dias. Quero construir uma vida juntos. Helena sentiu uma certeza absoluta. Eu também quero isso. Ricardo sorriu. Então vamos fazer isso. Procurar um lugar que seja nosso, não meu. Nosso. Helena assentiu. Nosso. Gosto de como isso soa. Beijaram-se, selando a promessa. Um futuro juntos. Uma vida compartilhada, um amor construído sobre respeito mútuo e admiração genuína. Naquela noite, Helena olhou para seus sapatos novos ao lado da porta. Limpos cuidados. Símbolo de um caminho percorrido. Os velhos estavam guardados em sua casa. Um lembrete da luta, da dignidade de nunca desistir. Mas agora, ela caminhava para a frente com sapatos novos, com um amor verdadeiro, com um trabalho que amava, com um futuro brilhante. Havia superado dívidas, havia superado o medo, havia superado a dor. E havia encontrado algo melhor do que apenas sobreviver. Havia encontrado o viver, o amar, o ser amada. Construir, crescer, sonhar. Os sapatos rasgados lhe ensinaram que a dignidade não está no que você tem, mas em como você luta. Os sapatos novos a lembravam que você merece o bem que chega depois da luta. E Ricardo lhe ensinou que o amor real não vê classe social, vê a alma, vê o valor, vê a essência. Ela fechou os olhos sentindo uma paz completa. Havia chegado não ao fim, mas ao começo de uma nova vida, de um amor verdadeiro, de um futuro sem limites. E era lindo.